Eu parei de criar conteúdo, assim, e foi uma das melhores decisões, na verdade, que eu já tomei na minha criação de conteúdo e lá no meu Instagram, principalmente, que é desde que eu comecei. Esse foi um dos conselhos que eu não recebi, tá? Que foi descobrindo mesmo na prática e me conhecendo do que eu gosto, do que eu não gosto. E isso tem muito a ver também com identidade, né? E assim, eu tava até olhando uns vídeos antigos meus, assim, e não é que eu sinto vergonha, mas como eu mudei, meu Deus do céu, como eu pensava diferente, agia diferente, criava conteúdo de um jeito diferente. E eu sinto que eu não era eu, porque tá tudo certo, porque era processo, eu estava me descobrindo, mas eu sei, né, obviamente, que naquela época eu tentava parecer uma pessoa que eu não era e que eu não sou também hoje. E enfim, a gente vai ter esse papo que eu tenho certeza que vai te ajudar aí também. Que esse é o intuito do podcast, né? Oiê, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio do Dudem Off Podcast. Aqui a gente fala sobre redes sociais, comportamento, desenvolvimento profissional e pessoal, negócios e tudo aquilo que quase ninguém percebe, mas que influencia completamente a forma como a gente vive hoje. Eu tô muito feliz que você tá escutando esse podcast, esse episódio, na verdade, porque eu acredito muito que ele pode agregar na sua vida e na forma como você vai criar conteúdo a partir de agora. Não que o que eu digo aqui, o que as outras pessoas falam é a verdade absoluta, mas o que eu trago aqui pra vocês é que para vocês olharem de uma ótica diferente o que tá acontecendo na fase do seu negócio hoje, sabe? Não tomar o que eu faço como verdade, mas isso é o que funciona pra mim e que funciona também para os nossos clientes, né? Pra você que não sabe, eu e meu marido, meu sócio, a gente tem serviços de gestão de redes sociais e mentoria para empreendedores, então a gente lida com empreendedores todos os dias, há mais de 3 anos, na verdade desde 2023, né, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas antes da gente continuar, e já que você escolheu passar esse tempo comigo, eu quero propor um combinado. Se esse episódio te der um estalo, te der um insight, ter uma reflexão ou mudar a forma como você enxerga hoje, aí você me devolve isso em forma de comentário, pode ser? Então, tamo combinado aqui? Então tá bom. Bom, esse episódio saiu muito do coração também, e eu sei que muitas pessoas sentem o que eu já senti, e às vezes acabo sentindo também, mas é muito difícil hoje, porque eu amadureci muito a minha forma de criar conteúdo, do que eu gosto. E eu estava até conversando com o Ju antes de começar esse podcast, a gravar esse podcast, e a gente estava conversando sobre o quanto é importante a gente ter a mentalidade firmada, né, na identidade própria, antes da gente definir um posicionamento, achar um posicionamento, na verdade, e criar conteúdo. Eu falo isso porque, como eu falei, a gente lida aqui com empresários todos os dias, então, antes da gente ter a melhor estratégia de marketing, a gente precisa ter a nossa identidade. Então, que cor a gente gosta, que formato de conteúdo a gente gosta de gravar, que design mais agrada, quais são os meus valores inegociáveis, quais são as minhas crenças, meus valores para eu poder comunicar isso, embalar essa mensagem e comunicar isso nas redes sociais. Então, antes eu simplesmente não tinha isso, né? E eu falo tudo isso porque eu vejo muitas pessoas muito perdidas por aí também. Então, por isso que eu acredito muito, e esse é o intuito do podcast pra te ajudar aí também. Então, eu tava pensando, quando a gente vai criar conteúdo, a primeira coisa que a gente faz é procurar referência. Então a gente vai analisar a concorrência, ver o que as outras pessoas estão fazendo, né? E aí a gente olha e as pessoas estão se posicionando e viralizando e criando hacks de não sei o que e táticas. E antes de falar sobre posicionamento e criação de conteúdo, é preciso lembrar que os objetivos de cada negócio são diferentes, são únicos, personalizados, né? Então, quando a gente vai pensar em conteúdo, por exemplo, a gente tem que pensar que quando for analisar, no caso, analisar uma concorrência, a gente não pode analisar friamente, a gente tem que se aprofundar, são várias camadas que a gente tem ali. Então, esse é o perigo de a gente olhar referência, e olhar referência dentro do mesmo nicho. Porque o que que acontecia comigo, né, naquela época? Eu fazia muita trend, eu pensava em viralizar, e aí fulano de tal falou que é muito importante fazer esse framework. Antigamente, em 2023, fazia muito sentido, tá? Essas estratégias de conteúdo. Antigamente isso funcionava muito, né? Mas hoje, em 2026, o comportamento das pessoas nas redes sociais mudaram demais, né? E o nosso mercado ali do digital, ele muda constantemente e é muito rápido essa evolução.
Então, o que que acontece? Antes, o framework e aí a forma engessada que a gente falava, né, a gente tinha o roteiro ali muito pronto, ainda é muito usado, mas tá diminuindo cada vez mais. Tem gente que tem esse costume e essa facilidade de gravar com o roteiro, mas quanto mais natural for, melhor vai ser. Né, porque hoje em dia as pessoas estão buscando mais a profundidade. Não é à toa que podcast, YouTube tá funcionando muito, porque as pessoas estão procurando conteúdo com mais profundidade, não algo rápido e chamar atenção nos 3 primeiros segundos e algo do tipo, sabe. Então antes eu gravava um conteúdo sendo um personagem, então eu tenho que me posicionar assim, porque aquela empresária falou que eu tenho que ser assado. Eu tenho que me vestir dessa forma, porque fulana de tal falou que assim eu ganho mais dinheiro. Gente, vamos combinar uma coisa? Cada um tem o seu posicionamento, a sua forma de criar conteúdo, cada um tem o seu público, o seu jeito de pensar, suas opiniões. E copiar o que o outro tá fazendo é o maior perigo que existe. Porque aí você não se torna a escolha óbvia do seu cliente. E aí o que que eu fazia? Eu me montava, eu criava um personagem, e aí eu fazia trend, leia a legenda aqui embaixo. Ai, meu Deus. Juro, que vergonha. E aí eu falava: "Não, leia a legenda aqui embaixo, uma trend". E aí eu queria um nicho, falavam então que eu tinha que fazer carrosséis mais elaborados e minimalistas na paleta bege marrom. Não que eu não goste, tá? Mas que era como se eu tentasse me encaixar em algo que não fazia sentido pra mim, né. Então eu sempre dou esse exemplo, né, não adianta eu tentar me encaixar, por exemplo, em alguém numa regra que alguém dita de você tem que usar muito específico, tá, gente, mas é a mesma coisa do blazer à taça, então, é esse exemplo que eu vou dar. Mas se alguém virasse pra mim e falasse assim: "Duda, agora pra você nichar a sua empresa de marketing, pra você atender estética, doutores e tudo mais, você vai precisar andar com aquele blazer, cinto no meio e toda rosa". Gente, se eu precisasse disso, eu já estaria mudando de profissão, tá? Porque, isso quer dizer que é horrível? Eu falei: "Gente, não, muito pelo contrário, eu adoro um blazer, só que eu não gosto do blazer no cinto no meio, não acho que combina com o meu estilo". E pra quem me conhece, o rosa então piorou, porque eu não sou fã de rosa. Eu literalmente não gosto de rosa. Foi um exemplo muito específico, mas eu generalizando, eu tentava me encaixar e eu não conseguia criar conteúdo. Então, as pessoas falavam muito assim: "No gancho você vai falar esses tipos de gancho. Você sabia isso, aquilo e nã e eu não co eu ficava muito travada e tentava me encaixar, era horrível. Hoje eu tento não olhar para o que a concorrência tá fazendo. "Ah, Duda, isso quer dizer que você não vê mais nenhum conteúdo?" Não, jamais, até porque eu sigo, né, poucos, bem poucos, as minhas concorrências, e aqueles que eu realmente olho e não me comparo, são estilos diferentes, tudo diferente de posicionamento, assim, né. Então, assim, não é algo que eu me comparo e eu sei que eu tenho meu limite, se eu ver que eu tô me comparando, que eu tô olhando demais para o que os outros estão fazendo e me dispersando do que eu tenho realmente que focar e olhar para onde que eu tenho que olhar, que é para o meu negócio, para o meu posicionamento, para o meu conteúdo, aí o que que acontece? Eu me perco, entendeu? Aí eu tenho que voltar e focar de novo. Então, o jeito que eu gravo conteúdo hoje diz muito de quem eu sou. E eu acho que é exatamente isso que define um bom conteúdo. Cada um tem a sua fase, cada um tem sua identidade, cada um tem sua opinião. E isso essa regra toda só vai ser validada se isso condiz com quem a gente é. Se não condiz, não serve pra você. Não tenta se encaixar nessa regra, nesse padrão que te colocaram. Eu vejo muita gente falando de posicionamento, mas criando uns mini guru. Uns mini minions, né? Não é guru. Uns mini minions, né? Então, assim, evento, gente, a paleta é tal, e ó, esse aqui são os estilos de roupa que você pode se inspirar. Então, assim, não é diretamente, esse é o estilo de roupa que você tem que ir no meu evento. Não, inspirações. Só que, gente, isso influencia muito pra quem comprou o ingresso. Fala assim: "Nossa, se eu for diferente do meu jeito, ela vai se sentir excluída, ela vai, se sentir não pertencente àquele lugar", sabe. Claro que isso são camadas de isso é comunidade, eu vou atrair quem eu quero e tudo mais, mas posicionamento não é você usar a paleta específica e falar para o seu cliente que ele tem que usar aquela, e que você tem que usar agora um estilo de roupa específica, tá. Eu falo que posicionamento não é você criar um posicionamento, é você achar o seu posicionamento, quem você é. A sua identidade vem antes de análise de concorrência, o que que os outros estão fazendo. Então eu comecei a criar conteúdo da forma que eu gosto e da forma que funciona para o meu Instagram.
No caso, agora eu tô falando do Instagram, mas enfim, isso serve para o podcast também. Quando eu comecei no YouTube, no Spotify, né, com alguns vídeos do YouTube, alguns podcasts, eu estava tentando me encaixar. Então, assim, fulana de tal tá usando esse cenário e falou que precisa disso. Por exemplo, estúdio. Gente, eu sou empreendedora. Eu preciso olhar para o meu negócio e diminuir o risco e a margem de lucro que eu tenho daquilo, de dinheiro, né, no caso, que eu tenho daquilo. Então, hoje em dia, você não necessariamente precisa, se você não tiver condições financeiras para isso, não precisa necessariamente contratar uma equipe muito incrível, né, competente para aquilo e um estúdio profissional. Você, se tá começando, se você, ou por exemplo, gente, a gente tem o exemplo da Letícia Vaz, uma mulher que fatura milhões no mês e ela vai lá, grava com o celular dela na poltroninha, papum, e é isso, tchau e bênção. Né? Então você não precisa daquilo. Quando eu comecei, então eu tava me comparando até no podcast. Não, porque eu tenho que ter o cenário tal e a planta e não sei o que e os quadros milhões. Óbvio, gente, cada vez mais a gente vai evoluindo e vai querendo melhorar, né? Claro que eu ainda tenho o desejo de mais pra frente, futuramente, colocar a prateleira dos livros, mas é algo distante, que não é a necessidade, a prioridade do momento. Eu estou feliz com o cenário que eu tenho e quando eu encontrei esse cenário, gente, eu me identifiquei tanto, fiquei tão feliz e eu não fiquei olhando para o que os outros estão falando ou fazendo. Faça assim, faça assado. Não. E por isso que eu falo que a identidade é você achar o que você gosta também. Porque senão tudo vai ser um vazio. Porque tudo vai ficar difícil, vai ficar pesado, você não vai gostar. Entende? Então a forma que eu mudei os meus conteúdos foi isso. Eu fui achando o que, que eu não gosto primeiro. Isso é a coisa mais fácil de você pensar em tudo na sua vida. Né? Então, assim, o que que você não gosta? Tá, eu não gosto que o cenário seja com aquelas luzes atrás, vamos supor, podcast, ou Instagram também, as luzes atrás azul, nem rosa e tal. Não coloca. Então você já vai diminuindo ali as suas micro decisões. Então é uma coisa que eu falo. Criar conteúdo, óbvio que eu tô falando assim, a forma que eu mudei, né, de criar conteúdo e tudo, mas isso reflete muito de quem a gente é, por isso que eu falo que aqui no podcast não dá pra falar só sobre negócios, porque eu acredito que a vida pessoal, né, o seu pessoal, sua identidade, ele vem muito antes da gente ser um bom profissional. A gente precisa ter esse desenvolvimento pessoal e essa consciência e mentalidade para que a gente consiga exercer um bom trabalho também ali no profissional, sabe? E ter a clareza do que a gente quer ali. Óbvio que nem sempre você vai ter clareza de tudo. Então, tem vezes que você vai mudar de cor e de conteúdo e formato o tempo todo, até você encontrar um que você fale, cara, eu me sinto feliz aqui. E é isso que eu quero dizer. Desde 2023 até aqui, eu mudei em vários formatos ali no Instagram. Eu mudei aqui o cenário até eu encontrar o que eu precisava. Demorou bastante. Mas encontrei, tá? E eu tô muito feliz com isso. Então, a minha forma de enxergar conteúdo mudou porque o mercado mudou também, né? Como eu falei, agora eu tenho já o meu cenário do Instagram, por exemplo, já sei onde posicionar meu celular, já sei que eu gosto de posicionar e falar, e não de fazer algo andando. E aí eu lembro, né, o pessoal falando, não, você tem que ser dinâmico e andar. Cara, não é meu estilo ficar andando pra gravar vídeo e ser um robô, sabe? Eu gosto de sentar, colocar a câmera e fazer isso. Então, a forma como eu mudei o conteúdo tem tudo a ver com quem eu sou hoje, né? E é como eu falei pra vocês, conversando com o Ju antes de começar essa gravação, fez todo sentido para que também esse episódio fosse mais certeiro. Pra que eu tivesse mais certeza do que eu ia falar pra vocês aqui. Por isso que eu falo, gente, tem tanta gente falando ali no Instagram, né, principalmente, que faça esse roteiro que você vai vender 1 milhão no mês. Faça esse formato que viraliza. E esse hack aqui, ó, de postar tal horário, vai bombar. Gente, 1 minuto de silêncio aqui pra gente repensar no que esse tipo de pessoa falou. Porque a gente aqui é empreendedor, a gente é adulto, a gente não tá aqui pra pensar curto prazo, que vai viralizar. A gente às vezes vai empreender 10 anos e só depois de 10 anos que vai começar a dar certo. Por que que a gente quer entrar no conteúdo e achar que amanhã a gente vai ter agenda cheia? O que aconteceu foi que o digital acelerou essa ansiedade que a gente tem. Porque antigamente, há 40, 50 anos atrás, né, meu pai, o dono da XP, falou muito sobre isso. Antes, as pessoas faziam mais, procuravam mais, testavam mais. Então, não ficar pensando a curto prazo. Se você tem realmente um negócio ou pensa em ter um negócio, você não pode pensar a curto prazo.
Não é à toa que a gente tem uma taxa no Brasil, uma porcentagem de pessoas que em 5 anos que abriu o negócio, fecha. Porque, óbvio, existem muitos fatores externos, tá? Obviamente, gente, tem muitas camadas. Mas o estudo, né, essa pesquisa, fala muito sobre as micro decisões que esse empreendedor toma. Então, enfim, eu posso até fazer um episódio diferente sobre isso. Eu acho que vai fugir um pouco do tema. Mas a gente pensa também muito no CPF, muito no CNPJ e acaba empobrecendo os dois. Então, quando você vai pensar em um conteúdo, você precisa pensar a longo prazo. E esse também é um dos conselhos que eu quero te dar, que ninguém me deu. Literalmente, porque a gente entra nas redes sociais e são as pessoas falando em viralizar e fazer isso e encontrar o formato de conteúdo que viraliza. E eu foquei tanto nisso que eu esqueci de mim, de olhar para o meu negócio. O que eu gosto de fazer? Qual tipo de conteúdo eu gosto de gravar? E o que dá certo também pro meu perfil? Não é só o que eu gosto, mas juntar isso e complementar com o que dá certo pro meu público. Inclusive, parte dessas reflexões eu tenho lá no Instagram, tá? Se você quiser me seguir, vai aparecer aqui na tela o arroba pra você. E eu vou adorar que você me acompanhe lá. Me manda uma mensagem se você for sair daqui e for lá, pra gente conversar e se conhecer. Eu vou ficar muito feliz. Então, só pra gente finalizar, hoje eu faço uma pergunta sempre antes de começar a gravar. Se eu tirar o rosto desse meu vídeo, né? Por exemplo, alguém saberia que fui eu que escrevi, que fui eu que falei nesse vídeo? Aquilo precisa agregar para outra pessoa. E principalmente, antes de eu gravar, eu falo, isso faz sentido com o que eu estou vivendo no meu negócio atual? Sabe? São essas reflexões que a gente precisa fazer antes de gravar conteúdo, até de público, tá? Isso é muito importante, como eu falei. A gente precisa ter noção do nosso público, a gente precisa ter noção de o que está acontecendo lá fora, né, no mundo externo, ali na concorrência, para que a gente olhe para uma ótica diferente e faça diferente do nosso jeito único, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conversa, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem episódio novo e eu prometo continuar trazendo assuntos e temas diferentes para que a gente consiga pensar e refletir mais sobre esse assunto. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, aproveita para seguir, né, aqui o podcast das 5 estrelas, porque isso ajuda a gente a alcançar novas pessoas e também faz com que os próximos episódios apareçam para você. Então, agora é sua vez de cumprir com o combinado, tá? Se esse episódio te deu um estalo, um insight, uma reflexão, você já sabe, já deixa seu comentário aqui. E se esse episódio mudou a forma como você pensa, então ele já cumpriu o papel dele. A gente se vê na próxima quinta. Beijo!